Bora falar sobre Moisés, tá? A gente, na live do dia 6, né, na segunda-feira, muito se perguntou pra gente sobre a situação do Moisés, se Moisés já tinha retornado ou não. Depois da gente encerrar a live, tá? O Fortaleza publicou essa foto do Moisés treinando, já sem aquela bota ortopédica, né? Já soltando ali a muscula, é, sem receio de pisar, né? Ó, ele fez, acho que foi no pé direito, né? E o pé de apoio ali é o pé direito. Então, Moisés está de volta aos treinamentos do Fortaleza. Ele que teve a lesão, no dia 17 de janeiro. Não, perdão, a lesão foi dia 14, dia 17, acredito que já 17. foi a cirurgia. Dia 17 já foi a cirurgia. Então, o Moisés já tem 50 dias de cirurgia. O prazo era entre 60 e 90, e com 50 ele volta a ter a fazer atividades físicas, tá? Aí vamos separar aqui as coisas, né? Muita gente perguntando, pronto, Moisés relacionado para o jogo contra o Cerro. E não é assim, rapaziada, tá? Não é assim. Primeiro, tem essa transição, né, que chama, que é sair do departamento médico para ir treinar com bola. Então, ele vai fazer um trabalho físico, um trabalho de fortalecimento, um trabalho para conseguir equilibrar, né, as duas pernas, porque ele passou mais de um mês com a bota ortopédica, com o pé imobilizado. E se você já engessou ou já imobilizou algum membro do seu corpo, cara, atrofia pra caramba, né? Se você engessa o braço, quando você tira o braço tá dessa finura. Você engessa a perna, quando tira, a perna tá dessa finura, porque a gente fica sem fazer esforço. Imagina um atleta de alto rendimento, né? Um atleta que precisa do físico. E por que é importante esse período que eu acredito que deva durar entre pelo menos 15 a 20 dias até ele estar disponível à disposição do Vojvoda para ser relacionado, para fortalecer e não ter perigo ou diminuir um pouco do perigo dele voltar e já ter uma lesão muscular, que isso é bem comum, tá? Bem comum em lesões que duram mais tempo, até mais tempo do que essa do Moisés, né? Que ele quebrou o dedo mindinho, né? Ele teve uma fratura no quinto metatarso do pé. Então, assim, Moisés está de volta aos treinamentos e isso dá aquele afagozinho no coração, né? Acho que para agora não. Para agora não. Acho que talvez para as finais do Cearense, né? Quem sabe se a gente chegar lá para a reta final de Copa do Nordeste, para a fase de grupos da competição internacional que a gente for, seja ela qual for, né? Seja Libertadores, que a gente quer muito, seja Sul-Americana, Moisés finalmente, treinando, né? A gente ontem na live, né? Na live da segunda-feira, a gente ficou meio que na dúvida. Era uma informação do Miguel Júnior e do pessoal do futebolês, mas ainda não tinha nada oficial, né? Graças a Deus, né, Dudu? Graças a Deus, porque a gente, torcida, as pessoas que falam de Fortaleza, jornalistas, estavam tudo nessa expectativa, né? Usamos até de exemplo o próprio Igor Torres, que sofreu uma lesão praticamente igual, né? Igual mesmo, e já estava indo no banco do Goianiense. Então, a gente já estava nessa expectativa absurda para ver a volta dele, porque a gente sabe a qualidade do Moisés, sabe que é um cara titular e que nesses jogos mais difíceis ajudaria muito o Fortaleza a conquistar ou ir atrás de um resultado positivo. E isto eu não tenho dúvidas, tá? Mas é claro, né? Jogo é jogo, cada um tem uma história diferente, ele também não iria resolver sozinho, né? Então, é um atleta que a gente tem muita confiança e tá muito ansioso para que ele volte logo, né? Mas Para a volta estrear deve na temporada, basicamente, né? né, que ele infelizmente só fez uma partida, né? Teve o azar de ter esse lance só no primeiro jogo da temporada, né? Então, eu espero que ele volte com tudo, mas tem que ser uma volta gradual, né? A gente vê fotos, a torcida, a gente como torcedor não pode criar esperanças de que o cara vai estar próxima semana já no banco de reservas ou mesmo como titular, né? É uma coisa gradual, vai vendo se tem algum problema, vai Eu falei aqui sentindo mais 15 o a peso do 20 dias, corpo, eu né? digo por baixo, tá? Eu digo por baixo, Sim, porque pode ser sim. que demore mais até, né?
2 semanas, pode ser 2 semanas aí só de Mas aí seria de preparação o mínimo do mínimo física, do mínimo. Antes disso, exatamente, ele não volta nem a exatamente. pau. Eu acho A que será mais, gente, inclusive. pois é, assim, a gente espera muito ele para os momentos mais decisivos. Não é que a gente não esteja nesses momentos decisíveis, mas eu falo para umas possíveis finais, tá? A gente sonha pelos títulos desse ano, né? Tanto Campeonato Cearense como Copa do Nordeste. Então é o momento certo essas finais, caso a gente passe, né? Óbvio, a gente sempre cada jogo é uma história, mas sempre a gente vai torcer para que a gente chegue nessas finais, né? Então, Moisés é um atleta fundamental na tática do Fortaleza, no elenco do Fortaleza, e a gente já vê um sorriso na cara, né? Quem quem não gostaria de voltar ao trabalho, né? Assim, jogador quer jogar, jogador quer estar presente. E a gente às vezes fica até pensando, né? Deve ser bom estar em casa ganhando um salário desse. Às vezes o cara fica para baixo, acha que não vai ter mais oportunidade. Imagina a cabeça do Pedro Rocha, que vai ficar 8 meses, 9 meses fora, né? Inclusive, É muito até o outro foda. assunto que eu queria abordar aqui, né? Hoje, finalmente, o Fortaleza publicou sobre a cirurgia do Pedro Rocha, né? Um comunicado oficial sobre o departamento médico, eu ia falar departamento Rocha, putaria, né? O atacante Pedro Rocha foi submetido na última segunda-feira, dia 6, a uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O procedimento foi bem sucedido. O atleta recebeu alta na tarde desta terça-feira e iniciou o protocolo de recuperação com a equipe do Departamento Médico do Fortaleza Esporte Clube, e a previsão completa de recuperação da lesão é em torno de 8 meses, né? Pensando que a gente está aqui em março, Pedro Rocha só para a próxima temporada, né? Lembrando que o contrato do Pedro Rocha com o Fortaleza é até o final desse ano, aí vai ficar, a gente vai ver como é que vai ser, né? Se vai haver uma renovação ou não, né? Obrigatoriamente tem que ter renovação. Não. Só se Não? ele não tiver recuperado. Se ele Ah, tiver sim. recuperado em novembro e É o foda, né, contrato final cara? do ano não. Por exemplo, né? Se ele se lesiona em maio e o período de recuperação dele é 8 Só meses, e se acaba no estoura, próximo ano, né? aí tem que Isso. renovar obrigatoriamente, não pode deixar o atleta desassistido. Mas não é o caso do Pedro Rocha, até Sim, porque sim. ele tem contrato, né, até o final do ano e deve casar as ideias. Mas enfim, pode ser que renove, né? O Pedro Sim. Rocha não começou bem a temporada, né? Não estava bem, mas ano passado ele foi muito bem, assim, no momento de Muito, baixa do muito. Moisés, inclusive, né? Foi o momento de alta dele, né, Dudu? Então, foi uma coisa que a gente gostou muito do Pedro Rocha. Tanto que a gente, no começo da temporada, antes mesmo dos jogos começarem, e aí, quem seria o nosso titular da ponta esquerda? Era o Moisés que estava em baixa? Foi o Pedro Rocha que terminou em alto? A gente tinha essa dúvida, né? A gente tinha essa dúvida. Pode concluir. Exato. Só para concluir aqui, o Matheus Melo falou aqui, ó. Acho que o Moisés volta daqui a um mês, não tem que pegar ritmo de jogo, mas só pega Pois ritmo é, de jogo jogando. jogando, né? Eu acho que assim, vai demorar um tempo ainda para ele se condicionar fisicamente, para acertar a musculatura do lado direito com o lado esquerdo. Eu acho que isso demora. A gente tem um departamento físico muito bem competente para ajudar, auxiliar nesse processo. Por isso é o que eu coloco ali entre 15 e 20 dias no mínimo para ele voltar, e casaria, quem sabe, com finais caso o Fortaleza consiga chegar, né? Vale lembrar, tá? Mas Moisés já de volta aos treinamentos, Pedro Rocha com a lesão com a lesão não, né? Com a cirurgia bem sucedida, e até estranho, né? Porque muita gente achava que ele já tinha feito a cirurgia, mas não é assim. Leva tempo, tem o pré-operatório, né? Para até chegar no processo cirúrgico de fato, tá? Deixa teu like e se inscreve aqui.